A paz do Senhor. Eu sou Eronides, presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Abreu e Lima, congrego ali em Maranguape 2, também coopero com a Superintendência da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para vocês, juvenis. Nós estamos nesse instante, vamos falar a respeito da lição de vocês, a lição dos juvenis, lição que tem como título Avivamento para a Juventude. E eu agradeço pela vida de vocês e rogo que Deus continue abençoando a cada um de vocês, de modo que possamos refletir um pouco na lição que nós estaremos estudando durante esse trimestre. Chegou o último trimestre desse ano conturbado, o ano de 2000, e vá-se embora, porque a gente já está cansado dele, né? Mas estamos com a lição de número 9, a 9ª lição. Esta lição que estaremos comentando rapidamente com vocês, ela tem como título O Contínuo Avivamento para a Igreja de Cristo. Ela tem como texto áureo ou texto para memorização o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O comentarista da lição, ele desenvolveu 3 objetivos específicos para a lição desse domingo. O primeiro é de apresentar a necessidade de viver conforme o caráter de Cristo. Segundo, de destacar uma vida inconformada com o mundo. E terceiro, de estimular um tempo de renovação espiritual. Também o texto áureo, o texto para comentário da lição, extraída da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos de 1 a 8. Eu convido você, se estiver com a sua lição, abra a sua lição, ou esteja também com a sua Bíblia aberta, se possível, a sua Bíblia física, a sua Bíblia no celular, a sua Bíblia no smartphone, mas conosco vamos ler a palavra de Deus. Não vou ler todos os versículos por conta do tempo, mas vamos ler apenas os versículos 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Diz assim Paulo aos Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O comentarista da lição, no primeiro ponto da lição, ele fala de o contínuo avivamento molda o nosso caráter. E no primeiro ponto da lição ele diz: quando o caráter se degrada. Evidentemente que tanto nós vivemos numa vida de crescimento espiritual ou de degradação espiritual. Isso vai depender daquilo que nós consumimos, daquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós alimentamos o nosso espírito. E o comentarista, ele trouxe um versículo que está lá no livro do Salmo 1, verso 1, que traz para a gente, corroborando esse sentimento de que a degradação do caráter cristão, ele é progressivo, ele é dinâmico. E o versículo do Salmo 1, verso 1, diz assim, está na sua lição: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, a gente percebe o perigo de andar em companhias que não convêm. Há um provérbio popular que é conhecido de muito tempo. A minha avó dizia, a minha mãe dizia isso, o meu pai também dizia isso: me diz com quem andas, que eu te direi quem sois. E eu trago a saudosa lembrança do pastor José Zito. No princípio da minha caminhada, ele dizia para a igreja, mas me disse isso muitas vezes em particular: caminhe com pessoas, ande com pessoas que possam lhe ensinar alguma coisa. E eu aprendi isso com o meu pastor José Zito.
Segundo, o problema de andar é da pessoa se conformar com o andar das pessoas e normalmente, nessa convivência, nós vamos vivendo de acordo com aquela outra pessoa, vamos assumindo os costumes daquela outra pessoa. E aí o verso bíblico diz que além de andar, é parar, ou seja, parar para ouvir, parar para atender, parar para viver de acordo com aquela pessoa que a gente anda. E o pior é se assentar para participar de escárnios, conforme diz a Bíblia, que senta na roda dos escarnecedores. Sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu sob o calor do Espírito Santo de Deus. As lições passadas que nós vimos nesse trimestre, ele fala de avivamento e fala da posição do Espírito Santo com relação à igreja do Senhor Jesus. E a gente sabe que a igreja do Senhor Jesus, que nasceu sob o calor do Espírito Santo, sob o fogo do Espírito Santo de Deus, trouxe para dentro dos crentes um avivamento tão grande que os irmãos eram testemunha da mensagem de Cristo, verdadeiras cartas abertas, como está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e verso 3, você lê aí depois. Então a igreja era uma igreja viva, era uma igreja que testemunhava do amor de Cristo. Mas o tempo passou e a igreja teve momentos difíceis. A partir do momento que a igreja se institucionalizou-se e tornou-se a igreja do império, quando o império entrou dentro da igreja, a religião oficial do Império Romano tornou-se a igreja, e aí a igreja passou a gozar de benefícios, de privilégios, de certas concessões, e isso só trouxe dificuldade para a igreja. A gente percebe nesse período negro da igreja que houve muitos escândalos de todas as partes, o que acarretou uma certa queda e enfraquecimento da igreja do Senhor Jesus. Entretanto, Jesus Cristo, no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a igreja do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus vem trabalhando desde então. O Espírito Santo ele é detentor da igreja do Senhor Jesus, e durante esse período, até os dias de hoje, o Espírito Santo vem promovendo momentos de avivamentos espirituais e reforma. Fazem 503 anos da reforma protestante, que trouxe a luz do Evangelho, a clareza da luz do Evangelho para a humanidade. Devemos isso a Martinho Lutero. No dia 31 de outubro, fez 503 anos da reforma. E depois dele, muitos outros se levantaram para continuar com essa reforma. A igreja do Senhor Jesus, ela vive constantemente em reforma pela necessidade. O segundo ponto da lição fala do contínuo avivamento que torna-nos inconformados com o mundo. E aí nós voltamos lá no capítulo de número 12 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, que vai nos dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra conformeis ou conforme é tomar a forma de algo. É como alguma coisa como um bolo, por exemplo, que você vai fazer, que mistura vários elementos dentro de uma tigela, de uma bacia, de uma vasilha, e depois você vai fazer o bolo definitivamente. Para que esse bolo fique bom, é preciso que você coloque ele numa forma. E quem vai dar a forma, quem vai dizer o que é o bolo, vai ser a forma. Se a forma é redonda, se a forma é quadrada, se a forma é em forma de coração. E ele é quem vai moldar esse bolo. Assim é o mundo e aquilo que fazemos em nós. Ou seja, tanto na parte espiritual quanto na parte emocional, nós nos conformamos de acordo com aquilo que está ao nosso redor. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este mundo,
Ou seja, não devemos estar de acordo com o que o mundo vive, com o que o mundo prega, com as práticas que o mundo pratica, com tudo aquilo que se faz. Mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Essa renovação do nosso entendimento é o fato de nós estarmos cada dia buscando a face do Senhor, buscando o calor do Espírito Santo nas nossas vidas. E para isso é necessário que haja um contínuo avivamento. Precisamos estar atentos para não denominar todo aquele movimento de avivamento, porque sabemos que existem muitos avivamentos dentro da igreja, dentro das igrejas. E muitas vezes aquilo que é chamado de avivamento, de fato não é um avivamento, é um ajuntamento, não é? Muitas vezes é um trabalho de barulho, é um trabalho que não traz edificação e muitas vezes se chama de avivamento. O verdadeiro avivamento nasce no coração do crente, nasce quando nós lemos a santa palavra de Deus, e essa que traz avivamento para as nossas vidas, para os nossos corações. O comentarista da lição, no terceiro e último ponto da lição, e no terceiro subponto do terceiro ponto, ele diz que há um tempo de discernimento espiritual. E isso ele traz à tona a obra do pastor Claudionor de Andrade, no seu livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento. Nesse seu livro, ele afirma que é preciso o cuidado e discernimento, pois muitos movimentos tidos como espirituais são desprovidos de sólidas bases bíblicas. O resultado é crescerem como joios no meio do trigo. O comentarista ainda continua dizendo, perguntando o que se pode dizer como dentes de ouro, cair no espírito, unção do riso e movimentos que tendem a colocar preço nas bênçãos do Senhor, como a famigerada teologia da prosperidade, da confissão positiva, do triunfalismo, da maldição hereditária, da regressão psicológica, entre muitos outros movimentos que têm se levantado. Não vamos deixar que tais coisas nos tirem a força do verdadeiro avivamento. Está lá na página 163 do livro dito do pastor Claudionor de Andrade. Mas traz para nós uma revelação e um alerta para que estejamos atentos do que de fato é o verdadeiro avivamento. Precisamos estar avivados dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro do nosso coração. Ele mora dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É Ele quem aviva-nos. É Ele quem nos enche de graça. É Ele quem nos ajuda a permanecermos fiéis ao Senhor. Mas é preciso que a gente possa estar alerta, atento a todas essas coisas, não deixando levar por ventos de doutrina, por rodas de doutrina, mas estejamos dentro do nosso coração, mergulhados dentro da palavra do Senhor, para que experimenteis, conforme o apóstolo Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios, para que experimenteis a renovação do vosso entendimento, sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caros alunos, caros amigos, caros professores, dentro do entendimento arminiano que defende as Assembleias de Deus, nós precisamos, de fato, enfatizar com relação ao Espírito Santo, que não é só aquela frase como dizem, uma vez cheio, sempre cheios. Não, isso não funciona. Devemos buscar continuamente, todos os dias, a renovação, ser cheios do Espírito Santo para estarmos renovados em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos chegar ao nosso objetivo quando da conclusão desta lição, que é o verdadeiro avivamento para a juventude do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus os abençoe em Cristo Jesus.